Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Luísa, aluna do programa de pós-graduação em administração da UNB. Estou fazendo a disciplina de métodos qualitativos aplicados à contabilidade, da matéria ministrada pela professora Fátima. E hoje eu vou apresentar para vocês os indicadores de qualidade de periódicos. O objetivo é apresentar de maneira bem resumida quais são os indicadores e para que eles servem. E para isso, tendo visto os poucos minutos desse vídeo, eu farei uma breve contextualização da importância das citações, eu vou falar dos indexadores principais, farei referência também a Qualiscapes e trarei algumas dicas aí de referências para vocês. Bom, com o volume de revistas científicas que a gente tem hoje, cria-se a necessidade da gente ter parâmetros, né, para seleção daquelas pesquisas que têm mais relevância acadêmica, né, para as nossas áreas de conhecimento. Então, é importante a gente conhecer esses indicadores, né, esses parâmetros de qualidade, principalmente, né, no início da vida acadêmica. Certamente vai surgir uma dúvida sobre qual artigo escolher para compor as suas referências na revisão de literatura, ou lá na frente, quando você quiser submeter um artigo seu para publicação em periódico. Então, essa aula, essa capacitação, ela é útil tanto para pesquisadores, universidades, editores, governo, agências de fomentos, porque fornecem parâmetros aí para a gente identificar se uma revista ela tem utilidade, né, para pesquisa acadêmica, se ela tem credibilidade. E a gente utiliza para fazer essa análise de qualidade, principalmente as citações, porque as citações hoje, elas se convertem em um instrumento legítimo, né, para ser usado no processo de avaliação da atividade científica e, portanto, na avaliação das revistas. A gente tem algumas bases de dados, né? Na verdade, a gente tem várias bases de dados, então é importante que vocês saibam que, além de ter muitas bases de dados, a gente tem que ter um critério para nossa escolha, tem que ter uma estratégia. Então, é importante que vocês observem que nem todas as bases de dados científicas servem para todas as áreas, tem algumas que são mais abrangentes que outras, tem umas que são gratuitas e outras que são pagas, e que no Brasil a gente tem o portal de periódicos da CAPES, que ele é acessível por meio do CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federada, e ele permite ali o acesso de bases de dados que não são gratuitas. Aí eu trouxe para vocês aqui um resumo dos principais indicadores das revistas. Não vou falar de todos de maneira muito detalhada, porque a Qualis ela utiliza 3 indicadores, e eu acho que isso é importante para a pesquisa nacional. Bom, o fator de impacto é um índice, ele é baseado nas citações recebidas pelo periódico, é a principal métrica que a gente tem para avaliar e ranquear as revistas científicas do mundo. Ele é mensurado para revistas incluídas no Journal Citation Reports. O fator de impacto, ele extrai as informações da Web of Science. Então, você pode entrar pelo link do periódico da CAPES e entrar na base do Journal Citation Reports. Eu vou detalhar ele mais à frente, porque esse é um índice que é interessante, porque é utilizado pela CAPES, pela Qualis CAPES. Então, vou detalhar ele no próximo slide. O CiteScore, ele é lançado em 2016, ele é similar ao fator de impacto, e ele utiliza a base Scopus. É importante observar que antes ele era utilizado mais o índice H, que eu vou explicar lá na frente, do Scopus, do que o próprio CiteScore, mas hoje o CiteScore ele acaba sendo mais utilizado. Ele também é utilizado pela Qualis, e por essa razão eu também vou explicar um pouco no próximo slide. Você pode entrar nele pelo link do periódico da CAPES, lá na base do Scopus. E se você quiser mais informações também, eu coloquei um link embaixo da biblioteca universitária UDESC. A gente tem uma capacitação muito interessante lá, mais de 1 hora de capacitação, e com certeza vai ajudar nessa escolha dos indicadores ou nessa análise. O índice H, ele mensura a produtividade e o impacto do pesquisador ou de uma revista em uma área de conhecimento. Então, ele varia de acordo com tanto a base de dados que você utiliza, o número de citações, né, o número de periódicos que são indexados na base. Ele também, como eu falei, pode ser verificado em outras bases como Web of Science, Scopus, Google Acadêmico, Cielo. Ele é similar ao fator de impacto. E ele varia conforme o número de publicações indexadas, citações. E sugiro também que vocês deem uma olhada na apresentação que eu coloquei nas referências da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá eles trazem passo a passo como é que você faz para analisar o índice H pelo Google Acadêmico. Índices H5, o índice H5 é uma variação do índice H. O índice H5 ele é um indexador similar ao fator de impacto da Web of Science, e ele considera os artigos publicados nos últimos 5 anos.
né? O fator de impacto utiliza um biênio, então a gente tem aqui 5 anos. Ele é apresentado no Google Scholar, e também utiliza outras métricas, tem um ranking, né, com 100 periódicos com índice H5. Como ele também é utilizado pela Qualys, eu vou explicar também no próximo slide. O Journal Citation Indication, ele também é similar ao fator de impacto também. Todos esses indicadores, né, eles buscam ali avaliar um pouco da qualidade da produção acadêmica. Ele também é obtido pela Web of Science, mas tem características específicas. Ele está voltado para a média do impacto das citações normalizada por categoria. A gente viu que o fator de impacto analisa o biênio anterior e o Journal Citation Indication analisa os últimos 3 anos e cria uma categoria para isso. Esse indicador também extrai informações, esse indicador ele também consegue ser obtido pela Journal Citation Reports, então você também pode entrar pelo link do periódico da CAPES, e também pode ter mais informações pela capacitação que eu sugeri da biblioteca da UDESC, que está aqui embaixo. O Simago Journal Rank, ele também utiliza, a base de dados da Scopus, é um índice que avalia e ranqueia periódicos, né, a partir da quantidade de citações recebidas em 3 anos. Os periódicos são qualificados em quartis, eu acho que essa é uma diferença interessante, são 4 quartis, e tem um ranking de países também que ele apresenta, inclusive, e também apresenta o índice H. Por exemplo, se uma revista, qual é a questão interessante no quartil? Se uma revista pertencer ao Q1, significa que tem um desempenho melhor, ao quartil 1, significa que ela tem um desempenho melhor do que pelo menos 75% das revistas dessa mesma categoria. Como acessar o Simago? Ele é gratuito, tem um site, coloquei o link para vocês. E, por último, o Edfactor também é semelhante ao Simago, também extrai base de dados, mas é da Web of Science. É gratuito e coloquei o site para vocês. Bom, qual que é a diferença do fator de impacto e do site score, né? Acho que é interessante vocês saberem que vamos dizer assim, o site score utiliza 4 anos anteriores e o fator de impacto utiliza 2. Você tem 2 bases de dados que são diferentes, então você sempre tem que levar isso em consideração também, tendo em vista que a Web of Science é um pouco mais restrita na base de dados do que a Scopus. Bom, em relação ao índice H, ele é um indexador também que é similar ao fator de impacto, como eu havia falado. Coloquei aqui um exemplo para vocês de que quando a revista possui um H5 de 20, significa que pelo menos 20 artigos publicados pela revista receberam 20 citações. Para mais informações, se vocês quiserem também fazer a capacitação, coloquei a dica nas referências. E aí eu chego na Qualiscaps, que acho que é a grande referência que a gente tem nacional. Todos esses indicadores que eu falei anteriormente, eles são previstos em periódicos internacionais. A Qualis mudou a maneira de cálculo dela recentemente. Ela utiliza indicadores, 3 em especial, que é o índice H, o site score e o fator de impacto. E o que a Qualis CAPES é? Um conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES, né? Aqui no Brasil, geralmente, a gente utiliza o Qualis CAPES para analisar periódicos, né, e como é que eles são ranqueados. E dependendo do fator de impacto, se esse periódico estiver cadastrado nessa plataforma CAPES, ele vai ser escalonado dentro de uma área e vai ser qualificado. Em A1, A2, A3, A4, B1, B2, né? Esses extratos são calculados, então, a partir de indicadores. Você tem ali um alto impacto de A1 para A4, médio impacto B1 até B4 e baixo impacto C e NP. A conclusão dessa apresentação de hoje é que esses indicadores são ferramentas valiosas. Eu espero que vocês aproveitem essa apresentação. Coloquei todas as referências que eu utilizei e também dicas de capacitação aqui, 3 em especial. A gente tem aqui da biblioteca da UDESC, tem da biblioteca do Rio Grande do Sul, e também tem um vídeo interessante de capacitação do professor Luciano Rossoni, da UNB, que eu mencionei nas referências. Eu deixo aqui meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail. Muito obrigada.